se a internet não compreendesse as nossas falhas. Estamos ao vivo. Oi, YouTube, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, vai nos assistir. Até mesmo daqui a 10 anos nós vamos estar aqui firmes falando com vocês. Sejam bem-vindos, que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos na casa de Emmanuel, virtual, com a convidada muito querida, Simone Braga. Que Jesus possa nos abençoar a todos. Um bom trabalho, Marcela. Eu passo a palavra para você. Bom, então, para iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de abertura, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, pedir aos nossos amigos da espiritualidade maior para estarem presentes, nos orientando, nos intuindo aqui na reunião pública de terça-feira. Pedimos também, Senhor, que leve essas vibrações de paz e amor aos nossos companheiros que ainda estão chegando, os que não puderam vir, os que estão nos assistindo no YouTube, que todos possam ser envolvidos com a sua luz. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Então, como a tia Sônia falou, já estamos aqui com a nossa palestrante, a Simone Braga, iniciando, né, o mês de julho. Estamos iniciando o mês de julho. E o tema, deixa eu abrir aqui de novo, gente, para mim que eu já estou meio com Alzheimer, esqueço, né? Eu faço cartaz, eu faço esqueço os nomes, gente, espera aí. O tema, qual é o tema, tia Sônia? Deixa eu pegar aqui, peguei. Nos caminhos do Evangelho de Jesus. Então, esse mês, nós vamos refletir sobre o Evangelho de Jesus. E começamos com a Simone, com o tema dela, Eis-me aqui, vim porque me chamaste. No final da reunião, eu vou compartilhar de novo o cartaz com vocês, lembrando que a gente, tanto no YouTube, quanto nos nossos grupos de Facebook e também do WhatsApp, nós enviamos o cartaz com o link com a programação. E no YouTube fica na aba Comunidade toda a programação, e na semana a gente sempre coloca o lembrete da programação do dia, tá? Então, não tem como perder. Mas antes disso, eu vou convidar a Aniela para fazer a prece aos nossos irmãos desencarnados. Oi, boa noite a todos. A gente então vai fazer a prece para esses irmãos queridos que não estão mais encarnados aqui, né? Não estão tão presentes da forma física que nem a gente, mas que permanecem nos nossos corações, nas nossas lembranças, permanecem conosco de outra forma, de outra maneira. Querido Deus, querido Mestre Jesus, estamos aqui reunidos neste momento para rogarmos as bênçãos necessárias para os nossos irmãos que se encontram desencarnados, que deixaram essa roupagem do corpo físico para trás, Senhor, que alçaram novos graus, novos momentos, que estão num estágio diferente da gente, mas que continuam plenamente vivos de todas as maneiras, pensando, sentindo, vivendo, mesmo que eles estejam de outra maneira neste momento, continuam plenamente vivos, não somente nos nossos pensamentos, mas estão vivos com toda a força que Deus oferece, com toda a força e potencial para evoluírem, para crescerem, Senhor. Abençoe os nossos companheiros, lhes dê tranquilidade em nas suas almas, lhes deem força, vontade de mudarem, que eles se restabeleçam de uma forma plena,
que eles possam se sentir vivos de verdade, com todo o potencial que eles têm para crescer e evoluir. Todos aqui já deixamos algum irmão ir. Deixamos no sentido de não estar prendendo esses irmãos juntos da gente. Com certeza conhecemos pessoas importantes para nós que já deixaram esse corpo físico. Então vamos rogar que eles estejam bem, Senhor, confiantes, fortalecidos, determinados a continuarem a estrada deles de forma plena e bela, Senhor. E pedimos com todo carinho para abençoar os irmãos que a gente não conhece tanto, mas que sabemos que já fizeram a passagem, que não temos tanto contato, ou que realmente não conhecemos, mas que são espíritos que estão sofrendo, estão sentindo aquela dorzinha, aquele incômodo, aquela situação que aperta no fundo de suas almas. Ajude esses companheiros também, Senhor, a se sentirem fortalecidos, felizes, tranquilos, confiantes que Deus não deixa ninguém para trás. E todos têm o potencial enorme de continuar evoluindo e crescendo, que eles confiem neles e consigam achar Deus que está dentro de cada alma. Obrigada, Senhor. Queremos reencontrar em algum momento da nossa jornada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus, por tudo. Fique conosco agora e sempre. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos iniciar então. Muito obrigada, Aniela. Vamos iniciar a nossa reunião de terça-feira. Hoje temos a Simone Braga. Ela tem 50 minutos para desenvolver o tema. Simone, você puder se apresentar um pouquinho, falar de onde você vem, né, de onde você está falando, e a palavra é toda sua. Seja bem-vinda de novo e obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Marcela. Boa noite a todos. Eu estou morando no interior de São Paulo, uma cidade chamada Oswaldo Cruz, que há um tempo atrás eu nem conhecia, mas por questões de trabalho, né, do meu marido, a gente veio para cá há 9 anos atrás. Eu sou carioca, convivi com a tia Sônia lá em Mambucaba, e tenho o prazer e a alegria de estar aqui com vocês, no convite dela, eu agradeço. Sou psicóloga, mãe de 2 jovens adultos lindos, e espírita aí desde pequenininha. Então... Simone, com todo respeito, 2 jovens adultos lindos, adorei essa parte. A gente tem Deixa que, eu complementar um babar pedacinho. um pouquinho. Posso complementar um pouquinho, Marcela? Eu conheço a Simone desde neném, quase, né, Simone? Ela é pequititinha. Quando eu adotei os 4 nenéns, nos primeiros 3, ela ia lá para casa, ela adorava ficar com o Luiz Henrique, era o xodó dela, né? Que as outras não ouçam, né? Então era colo para cá, ela botava o Luiz Henrique aqui do lado, na cintura, e andava dentro de casa com ele para lá e para cá, ele adorava, né? O xodó, o charme. Então é uma querida amiga, filha de um grande amigo, casal, que nós sempre trabalhamos muito juntos em Mambucaba. E por aí vamos, né? Sempre juntinhas. Simone, regula teu celular, que está cortando um pouquinho tua testa. Não é o celular, é o notebook. Vê como ficou. E agora? Agora ficou bom. Tia Sônia, você não pode falar assim antes da gente fazer uma palestra. Vem a vontade de chorar, vem emoção.
É bom. Não existe como falar não para a tia Sônia, porque primeiro que a gente tem dívidas imensas de tanto bem que ela já nos fez, nos proporcionou, nos ensinou, e também pelo carinho de poder estar vivendo um pouquinho as lições de Jesus, né, pelo tanto que isso é benéfico para a gente. Então, de uma maneira muito gostosa, a gente aceita o convite e está aqui para conversar um pouco. O tema Eis-me aqui, venho porque me chamaste. Ele está num trecho de uma mensagem do Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, né, o Cristo Consolador, no item 7. Quando a tia Sônia me deu esse tema, eu tive que perguntar, mas aonde que está isso daí, essa frase, né? Eu conheço esse trecho pelo início dele, né? Porque ele começa falando: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. E encerra com essa frase que é o tema de hoje: eis-me aqui, venho a vós porque me chamaste. E é muito emocionante, né? Porque Jesus termina essa mensagem afirmando também que se a gente evocar os Espíritos do Senhor do fundo do nosso coração, então o Senhor enviará o seu Filho bem-amado. E é o próprio Jesus falando que ele estará conosco quando, assim, nós o chamarmos do fundo do nosso coração. E é muita esperança, muita confiança ao ler essas palavras e começar a sentir, tanto temos a cura para as dores da nossa alma, com esse médico maravilhoso que ele se apresenta, e também temos a presença dele quando nos pusermos a buscá-lo aí com o nosso coração. Eu peço agora a licença de chamar a imaginação de vocês lá para Galileia, né? 2000 anos atrás com Jesus, quando ele com os discípulos, já formada sua equipe dos 12, ele começa a conversar para que cada um deles faça o trabalho de divulgação. Então, a gente vai encontrar no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 10, ele convocando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar toda doença e toda enfermidade. E ele diz com todas as letras: curai enfermos, erguei os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste. Então, após essa conversa, a gente vai conhecer um pouquinho como ficou a cabeça de um deles, que é o Tiago Menor, conhecido como Tiago Justo, filho de Alfeu. Ele era nazareno, então ele já amava Jesus desde a sua infância, na cidade de Nazaré. E ele mancava, ele tinha uma escoliose severa e uma paralisia cerebral leve, que o deixava sem flexibilidade de tronco e pernas, ou uma flexibilidade muito limitada, né? Não é exatamente sem flexibilidade, mas ele tinha grande dificuldade. E após essa convocação de Jesus, ele chamou Jesus em particular, porque o coração dele começou a se sentir inseguro. Eu vou trazer para vocês o diálogo. Eles estão sozinhos, né? Em particular essa conversa. E Tiago fala: mestre, você está nos enviando com a capacidade de curar coxos, enfermos,
você está dizendo mesmo que eu tenho habilidade de curar? Me perdoe, mas eu acho difícil acreditar que na minha condição, que você não curou, eu seja capaz disso. E Jesus pergunta, mas você quer ser curado? E ele fala, sim, se for possível. Jesus fala, você já teve prova suficiente de que é possível. Tiago já tinha acompanhado ele já em várias situações de cura, de milagres, chamados milagres, né? E aí ele fala, mas então por que o Senhor não curou? E vejam bem a resposta. Porque eu confio em você, Tiago. Na vontade do meu Pai, eu poderia curá-lo agora mesmo. E você teria uma boa história de milagres, certo? Mas já há dezenas que podem contar essa história e haverá mais ainda, centenas, talvez milhares. Mas pense na história que está por vir, que você vai contar, especialmente nessa jornada, se eu não te curar. Saber proclamar que ainda louva a Deus apesar disso. Saber focar em tudo que importa muito mais do que o seu corpo. Para mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na Terra, porque sabe que passará a eternidade sem esse sofrimento. Tiago, nem todo mundo pode entender isso. Quantas pessoas você acha que o Pai e eu confiamos para isso? E me tocou muito essa conversa deles, porque a gente se identifica com o Tiago no sentido de perceber as nossas limitações, sejam elas físicas, intelectuais, morais, elas existem, né? Jesus não chamou os discípulos, não convocou anjos já perfeitos, espíritos já crísticos como ele para esse trabalho. Convidou almas em evolução como a gente, cheios de limitação. E Tiago, com essa limitação física, não se sente apto, ele se sente um fardo. Ele fala, mas e os outros, Senhor, são muito melhores que eu, mais fortes, mais ágeis. Mas será que Deus acha isso importante? Né? O que é mais importante? A habilidade do seu corpo ou o que você traz? O que você pode ensinar? O impacto que vai ter nas próximas gerações de um discípulo que, com paciência, suporta uma provação, uma limitação, e mesmo assim faz essa tarefa. E Tiago fez. E Tiago teve uma história muito bonita, teve um papel fundamental lá na igreja de Jerusalém, foi o seu primeiro bispo. Em as cartas de Tiago, que depois de ver esse trechinho, eu fui buscar ler, que eu não conhecia. Então, a gente vai observar com esse exemplo, né, e a gente pode trazer para nós mesmo, que Jesus é esse médico que trabalha na nossa cura, mas através da educação das nossas almas. Ele curou fisicamente muitos, mas o mais importante não era a cura do corpo físico, era a mudança do comportamento, era educar cada um para que não peque novamente, para que consiga ali se achar, né, no rumo mais certo. Mas nós estamos acostumados a olhar Jesus de uma forma muito pequena, limitada, como aquele distribuidor de bênçãos, de dádivas, aquele líder espiritual que a gente precisa acessar, né, para receber. Mas com o Espiritismo, ele é de fato um guia que conhece o caminho que a gente ainda não percorreu. Ele é um médico, sim, que cura, mas através desse conhecimento que ele ensina, dessa educação que ele promove, das correções das nossas ilusões.
da força que ele nos dá através do conhecimento das leis de Deus. E nesse trecho lá do Evangelho, do Espírito da Verdade, Jesus mesmo falando, eu vim em busca dos doentes. Quem são meus prediletos? Os fracos, os sofredores. Então é preciso que a gente se reconheça fraco, frágil, doente realmente da alma, assim como o Tiago reconheceu uma limitação, mas no nível físico, para nós recebermos essas benesses, né, do Cristo nos ajudando, cadê a nossa doença? Precisamos entender, nos conhecer o suficiente como almas ainda equivocadas, que cometem erros, desatinos, enganos. Identificando isso, acessamos o Cristo para nos ajudar, porque estamos já cansados de sofrer e precisamos mudar, e queremos mudar. E o remédio da alma sofrida é o Evangelho, entendido no coração. Então, o Senhor Jesus é o nosso médico e o Evangelho é o nosso remédio. É um médico que não vai perguntar se a gente tem dinheiro para pagar consultas, não vai perguntar a nossa crença, não vai querer saber sobre a nossa inteligência, o nosso conhecimento, as nossas habilidades físicas. Ele só quer uma coisa: a nossa postura de boa vontade, a nossa entrega, a nossa confiança. Mas quando diante dos desafios, dos problemas, a gente sente uma inconformação, tem aquela revolta, às vezes uma postura de exigência, de falta de fé, energias poderosas negativas são produzidas e afetam o nosso físico, né? As nossas emoções em desalinho, desordenadas. Querendo controlar a vida sem confiar em Deus, a gente cria mais aflição. Mas ele esclarece e afirma que vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, cansados, e sereis aliviados e serei consolados. Será que a gente está indo a Jesus para buscar esse alívio? Ou a gente busca alívio e consolação nas coisas materiais e realmente não funciona? Não supre os vazios da nossa alma. Tudo que a gente for buscar relacionado às questões materiais são fugas passageiras. Até traz algum alívio momentâneo. São anestésicos, né? Como a gente estiver com alguma infecção e provocando dor, você toma um analgésico. Mas não curou a infecção. Então, é um momento de alívio, um momento de distração, uma falsa cura, uma falsa paz, mas que não consola verdadeiramente, não pacifica e não nos equilibra na direção da cura verdadeira, da cura maior. Nesse trecho também do Evangelho, o Espírito da Verdade nos alerta sobre a incredulidade, sobre essa falta de fé. Ele fala que é um monstro que suga o nosso sangue mais puro e que nos fere mortalmente. Alguns trechinhos antes lá do capítulo 6, a gente vai encontrar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item o suicídio e a loucura, Kardec afirmando que a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas e a simples dúvida sobre o futuro espiritual são os maiores incitantes ao suicídio e que ocasionam o que ele chama de covardia moral. E covardia é o que a gente menos precisa, a gente precisa de coragem para enfrentar as situações. Então, que coisa é essa de buscar um remédio errado, né? Nas ideias materialistas, mesmo que seja de maneira inconsciente, a gente pode propagar com a boca, através das palavras, as ideias espiritualistas, mas a gente pode acalentar dúvidas. E essa incoerência que vive dentro da gente
vai nos trazer essa covardia moral. E é exatamente não se sentir capaz, não ter força, não ver sentido no enfrentamento das dificuldades, não conseguir suportar o sofrimento que é nosso. A gente vive atualmente, segundo alguns autores, sintomas da insuficiência, assim como o Tiago estava se sentindo, se vendo menos, se vendo fraco, sem valor, numa sensação de falta, e que causa uma solidão e uma dor profunda. Porque a nossa doença fundamental, que é a doença das doenças, a raiz de todas as outras, que representa o cerne do nosso adoecimento mais profundo, é a falta de fé. É a desconexão criatura-criador. É a distância do Pai. E quando falta fé, minha gente, falta tudo. A fé nos move, nos alimenta, nos sustenta. A fé em Deus é a aceitação de uma sabedoria muito maior que a nossa, perfeita e boa, que conduz a vida, nos dá até propósito, nos dá sentido, produz o contrário da covardia moral, a coragem moral, a paciência, a resignação. Diz Kardec que com essa coragem moral a gente recebe as decepções, os problemas, as dificuldades, até com indiferença, até mesmo com alegria, porque existe uma força que nos coloca acima desses acontecimentos passageiros, acima das nossas limitações, e que preserva de abalos a nossa razão. Traduzindo, preserva a nossa mente de adoecer, nos mantém estáveis, com a saúde mental aí em dia. Já o materialismo, né, nos distanciando da nossa essência, resseca a nossa alma, nos tira a esperança, abala a nossa estrutura emocional, porque a nossa essência ela é divina, somos filhos de Deus. Então, o Evangelho nos ensina a fé em Deus, mas também, sobretudo, a fé no homem, a fé em nós mesmos, nas possibilidades da gente desenvolver todos os potenciais divinos, todas as virtudes, toda possibilidade de avançar está ao nosso alcance. Não avançar como a gente gostaria, egoicamente falando, orgulhosamente falando, de, né, virar um anjo de repente. Mas a gente tem um eu maior, esse verdadeiro templo de Deus na gente, e se a gente acessá-lo, colocar ele em movimento, através da nossa vontade, do nosso trabalho, se conectando com essa parte interior mais profunda, a gente vai sim se fortalecendo, a gente vai sim desenvolvendo essa coragem moral. Então, a gente pode fazer aí como Tiago, que procurou Cristo nessa conversa particular, abriu o coração, expôs a sua insegurança, a sua aflição. A gente também pode buscar Jesus na intimidade da oração, silenciando primeiramente o ego, que é barulhento, que é cheio de preocupações pueris, pouquíssimo importantes, superficiais. Então, fazendo esse silêncio, né, desse burburinho externo do ego, a gente vai conseguir ouvir o que o Cristo tem para nos dizer. Porque ele afirma, né? Eis-me aqui, venho porque me chamastes. Então, se a gente chamar com o coração, com esse silêncio interior para conseguir ouvir, a gente vai sentir essa presença, a gente vai conseguir entender o que ele tem para nos dizer, como ele disse para Tiago, e mudou, né, a trajetória daquela alma, fez uma alma insegura, segura para confiante, autoconfiante. E assim a gente também pode fazer, né? É só a gente buscar.
Assim como o Tiago, ele também pode nos fazer lembrar quem nós realmente somos, apesar das dificuldades, apesar das limitações. A gente se preocupa demais com as coisas que faltam. A gente acha que falta tempo, que falta dinheiro, não tenho dinheiro suficiente, então, né, eu não tenho saúde perfeita, me falta saúde para realizar aquilo que eu gostaria. Mas de verdade não nos falta nada, né? Aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já é o suficiente. A gente fazer a nossa parte. Mas equivocadamente, a gente acha que as nossas dores nos impedem aí de seguir em frente, quando são elas justamente que nos impulsionam. É na nossa fraqueza que a gente vai encontrar a nossa força. Tem uma frase de Leon Denis que eu gosto muito. Ele fala: cada vez que o anjo da dor tocou em mim suas asas, agitou-se em mim potências desconhecidas. Então, essa função da dor em nós, essa função divina também, a gente nem compreende, muitas vezes nem aceita, não quer, não deseja, mas são elas que promovem aí o despertar das nossas potências adormecidas, que a gente nem conhece, mas que a gente vai se atualizando. Jesus nos ensinou a entregar a nossa vida a Deus. Quando ele, no Pai Nosso, fala: Pai, seja feita a tua vontade. E a gente repete isso de uma forma até maquinal, né? Quando a gente ora o Pai Nosso, sem perceber a profundidade, sem perceber o alcance e a importância de sentir e realmente seja feito, Senhor, a tua vontade. A nossa alma entregar e confiar, né, que a gente está fazendo a nossa parte, mas que a gente não quer invadir a parte de Deus. E isso nos traz uma profunda serenidade. Isso é a fé divina, é a cura da alma, é o bálsamo. Entregar as rédeas para Deus ilumina os cantinhos escuros aí do nosso coração. Eu lembro de uma história que um menininho estava viajando de avião e ele lá brincando, desenhando, a aeromoça estava tomando conta dele, era uma criança que não estava com a sua família ali cuidando ao redor, estava sob a supervisão da aeromoça. Mas o avião entrou numa turbulência. E aqueles chacoalhões, as pessoas nervosas, algumas gritando, ficaram ali desesperadas, e ele totalmente tranquilo. O que ele estava fazendo, ele continuou fazendo, ele estava pintando, ele continuou pintando, os brinquedos que estavam com ele continuou brincando, e aquela algazarra, aquele desespero das pessoas, e o moço que estava do lado dele não aguentou e perguntou: mas vem cá, por que você está assim tão tranquilo? E ele falou: meu pai é o piloto. Então, uma história simples assim, a gente vai conseguir entender essa entrega, essa confiança, né? De está sendo feita a vontade de Deus, que é o nosso Pai, é Ele que está lá pilotando a nave, né, esse planeta, nossas vidas, tem o nosso livre-arbítrio, tem a nossa parte, como eu falei, né, e quando a gente não faz a nossa parte, a gente complica mais ainda, mas assim, fazendo a nossa parte, a confiança de que Ele faz a parte dele, porque Ele é perfeição, Ele é o melhor piloto possível, a gente tem uma serenidade que é a cura da nossa alma, a gente tem uma confiança, a gente tem
essa coragem moral. Então, quando a gente estiver prestes a chutar o balde, né, tia Sônia? Prestes a desanimar e falar, não estou aqui para isso, não tenho capacidade, não tenho forças, a gente relembre essa história de Tiago, essa história do pai piloto, porque por mais tempestade que a gente vá passar, a gente sabe quem está nos conduzindo, que no final dessa viagem é o melhor que a gente pode receber, e vai ser o melhor, né? Mas você pode pensar, mas no final de uma viagem assim, pode ser a morte, pode ser avião cair. Mas o que não é a morte, se não só uma passagem, né? Foi linda a prece inicial aí da Aniela, eu acho, né? Para os desencarnados, como ela falou com tanta tranquilidade, com tanta serenidade e verdade, né? Que são esses que já partiram, mas que estão continuando, né? Conosco, sempre de alguma forma. Então, a morte é só essa transformação. Tiago está escrevendo que Deus também age na tempestade. É isso mesmo, Tiago. Ele está agindo sempre, né? Uma outra coisa que eu gostaria de destacar dessa mensagem do Espírito da Verdade no Evangelho é amai e orai, ele pede, sede dóceis. Né? Será que essa convocação é só para os outros, não cabe para a gente? Nosso problema é tão grande que isso daí não tem cabimento, que para nós precisaria de milagre, precisaria de cura. Não, amai, orai, sede dóceis é para todos, é para qualquer problema. O aluno dócil, diferente do aluno rebelde, disperso, ele tem mais facilidade de aprender, ele vai ouvir melhor, vai ser mais receptivo, né? Vai ter olhos de ver e não vai se fechar. Então, assim como nós, desenvolvendo essa docilidade, né? Essa receptividade, a gente vai desenvolvendo melhor as nossas percepções, reconhecendo o auxílio divino na nossa vida, os mensageiros estão espalhados, sempre nos ajudando, e vamos entrando na atmosfera da gratidão, que é o bálsamo também para a nossa alma, é um pré-requisito aí para a nossa saúde mental e para a nossa paz. Então é isso, meus amigos, a nossa postura de fé, de confiança, de gratidão, de entrega, de boa vontade, a gente vai ouvir, com essa postura, a gente vai ouvir as boas palavras, eis-me aqui, venho porque me chamaste. Porque Jesus não está no outro plano, lá longe, distante. Ele está entre nós, através dessa falange enorme do bem. Então, aquele que se coloca sob a condição do Cristo, cresce. Ao nos alimentarmos de gratidão, de resignação, de paciência, né? A paciência e o amor começam a brotar de uma maneira irresistível, quando a gente se alimenta tanto de gratidão quanto de resignação. A serenidade vai substituindo as nossas ansiedades, o sentimento de desamparo vai cedendo lugar a uma confiança, o desespero não mais nos atormenta ali na hora da tempestade, e a calma vai ocupando aí os espaços da nossa alma. Então, vamos lembrar que os remédios materiais aqui são, às vezes, muito necessários para as nossas doenças, mas eles não atuam na causa. E o Evangelho de Jesus, sim. O Evangelho de Jesus vai atuar na causa. Tipo aquele médico que vai fazer a gente mudar alguns hábitos errados, é Jesus, atuando na causa, na prevenção. Então, essa é a mensagem que a gente separou aí para conversar com vocês.
Se alguém quiser fazer algum comentário, uma pergunta. Pergunta não vale pergunta difícil, tem que ser pergunta fácil. Vamos ler aqui o chat, então. Deixa eu botar aqui na galeria para todo mundo se ver. Obrigada, Simone. Nós temos alguns comentários aqui no chat. Você já leu até o do Tiago, né? Que ele comentou que deu. Apareceu aqui para mim assim rapidinho. Aparece. É como nós temos tempinho, estamos no prazo, ó. Fala, Jasônia. Ela leu até o meu rápido, ela é muito boa nisso. Falou de chutar, né? A Sônia escreveu: Simone, querida, que doçura de reflexão. Ela pediu para deixar no chat o pensamento de Leon Denis. Tá bom. Para gente achar aqui onde é. Tem mais um pedacinho aí, que não deu tempo para ela ler. É só para falar sobre a ideia do vitimismo, né, Simone? Se você quiser falar. Porque nós nos sentimos vítimas de tudo. O filho que nos maltrata, o marido, a esposa, o vizinho, o síndico, o chefe. A gente é a vítima, o sofredor do mundo. Pode falar um pouquinho disso? Claro que está dentro da tua palestra as respostas, né? Quem prestou atenção sabe de tudo. Mas é uma postura, né, tia Sônia, tão comum, a gente faz isso sem perceber, essa postura de vítima, né? Eu, como psicóloga também, nos atendimentos, é um desafio grande despertar as pessoas para perceber que estão nessa postura, né? Que realmente, às vezes, o problema é grande, é doloroso, é muito desafiador, mas que se chegou para a gente, né? Chegou para a gente é do tamanho que a gente precisa, é a gente dar conta. Não dar conta 100% como super-homens, super-mulheres, maravilhosos, mas a gente pode passar naquela prova ali com uma nota média. A gente passa, né? Agora, se recusar a fazer a prova, o aluno que se recusa a fazer a prova, nossa, é muito difícil, não, isso não dá, não, isso não consigo, ele não cresce, não se promove, né? Então, a postura de vítima deixa a gente estagnado. Eu sou um coitado no sentido de, né, assim, tá me achando o pior dos sofredores, né, com uma cruz maior do que a gente deveria ter. Na verdade, a nossa cruz é do tamanho que a gente precisa, do tamanho certo. Não tá mais nem tá menos. E a gente chegar nessa conclusão, né, é uma questão de consciência, uma questão de despertamento, mas faz a gente virar aí o jogo, né, faz a gente buscar realmente o alívio necessário, o consolo, a promoção, até sair daquele sofrimento. Porque a vitimização só nos deixa cada vez mais ali entregues ao problema, né. Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui ao vivo, é só levantar a mãozinha que a gente dá a fala. Nós temos tempo ainda. Isso vale também, pessoal do YouTube. Eu estou vendo aqui o chat do YouTube, então quem quiser pode deixar aqui também no YouTube que eu leio. Então eu vou continuar. Ninguém se manifesta, eu tenho 1000 perguntas. Prepara, Simone. Meu Deus! Eu falei que não podia ser difícil. Como que a gente pode resolver, além do estado de vítima, como é que a gente pode resolver que a gente sempre acha que a culpa é do outro? A gente não consegue descobrir o que nós fizemos para que o outro tenha aquela reação. Então, quando ele reage, a gente acha, eu sou a vítima, eu não percebi como é que eu provoquei. Como é que eu posso mexer com isso dentro de mim? Jesus falou disso, né? Que a gente vê um cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso, né, tia Sônia? De não conseguir reconhecer. Eu comecei a minha fala falando que a gente precisa se reconhecer com as nossas fragilidades, né? Qual é a doença da nossa alma? Qual é o nosso foco ali de adoecimento, né?
porque há uma tendência grande, há um mecanismo psicológico de proteção do ego de encontrar culpados, né? De a gente apontar sempre, identificar quem é o causador dos nossos males. E às vezes até tem quem colabora com o nosso sofrimento mesmo, né? Tem. Mas se desprender disso para poder fazer aquilo que nos cabe, fazer a nossa parte, é essencial, porque você fica preso na culpabilização do outro, né? Projetando sempre a tua sombra, você realmente não vai enxergar aquilo que te cabe. Às vezes as pessoas não conseguem ver que não é o que ela fez lá na outra encarnação, eu não lembro, mas eu devo ter sido muito ruim, devo ter jogado pedra na cruz, porque, olha, não sei por que estou passando isso. São atitudes hoje, né, que reforçam um comprometimento, né, que te deixa ali comprometido, e você não consegue enxergar, porque você está culpabilizando a vida, Deus, um familiar, uma situação difícil financeira, um problema mesmo de saúde. Então, identificar que algumas coisas nos atrapalham, assim, até dificultam, tudo bem, a gente não é cego, vamos identificar e até poder fazer o que for possível para melhorar isso. Às vezes a gente precisa se afastar de pessoas que nos atrapalham, que nos prejudicam emocionalmente, seja lá como for. Mas ver a nossa parte, mas por que está chegando isso para mim, né? Não é por acaso, Deus não erra, não errou o endereço. Então está chegando para mim, deve ter algum motivo, tem uma lição, a gente descobrir o que aquilo ali está nos convidando, né? Então a postura proativa, uma postura de realmente lúcida, de conscientização, né, de a gente tá tomando as rédeas da nossa vida, na parte que nos cabe, né, porque se culpabilizamos sempre tudo, todas as condições não nos são favoráveis, não há o que fazer, né? Somos realmente pobre coitado, que a gente tem que ficar aí na lamentação. E aí vem um Jerônimo Mendonça lá, que não mexia nem nada, e dá-lhe uma cacetada na nossa cabeça do quanto que se pode fazer, né? Ao invés de se acusar a vida, acusar a má sorte, acusar as pessoas. Então, vamos nos inspirar, né? Aí nas pessoas com essa dificuldade, com Tiago, tendo que, gente, os discípulos, dá uma olhada naquela série The Chosen, que está na Netflix, ou no aplicativo que você pode baixar de graça com este nome, The Chosen, que é Os Escolhidos, das coisas mais maravilhosas feitas contando a história de Jesus. É emocionante do início ao fim. E o que mostra ali? Que era difícil, gente, a locomoção deles. Era a pé. A gente não tinha mensagem para mandar, não. Assim, não tinha celular, não tinha nada. Então, uma dificuldade danada. E pensa em Tiago mancando. Ele usava uma muletazinha para ele. Então, vamos nos inspirar, né, em pessoas que fazem coisas com tanta dificuldade. E, às vezes, a gente tem tanta facilidade. Mas, Simone, mas eu tenho uma grande dificuldade. Mas se tem uma grande dificuldade, você vai superá-la e vai ter ganhos extraordinários, porque essa dificuldade é libertação para você, é renovação para sua alma, vai ser exemplo para uma multidão de pessoas que estão ao seu redor, vai ser transformador. Então, aceitar algumas coisas, a palavra aceitação é que eu trabalho demais comigo mesmo e com os pacientes, porque sem aceitação da vida, aceitação dos desafios, a gente só vive aí como a gente está vivendo mesmo, na ansiedade, no pânico, no medo, na revolta, na inconformação. E aí não tem cura da alma que dê conta.
Muito bom. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comentário ou pergunta? Eu tenho. Tia Eu Sônia, vou... deixa os outros. Ninguém fala. A gente espera, olha lá, o Edson está olhando. Nem o Edson quer falar hoje. Ora, Edson, nem Xavier, fica nós três Eu quero. pipocando. A Fala, Xavier disse Edson. que quer, ó. Olha lá, então fala, Xavier. Viu? Tem que catucar. Estão me Sônia, ouvindo? Sônia, eu estou em reflexão, estou aqui refletindo. Então, Simone, em primeiro lugar, para te agradecer pela palestra magnífica, né? Obrigada. Falar do Evangelho é um ensinamento tão profundo, tão profundo, tão profundo, que eu fico imaginando quantas e quantas e quantas, enquanto eternamente, quantas vidas teremos para ter essa capacidade de compreender, né? Que cada palavrinha é uma vida, diria, né? Falar dizendo que eis-me aqui, eu acho uma frase tão pequena, mas tão profunda, eis-me aqui. E aí a gente pode interpretar, eis-me aqui para quê? E buscar Jesus, por que me chamaste? Né? E chama para a gente aprender a viver, a entender, a se aceitar, mas não só aceitar o corpinho físico, né, que é mancando aqui, uma dorzinha ali, um narizinho tortinho aqui, não é isso. É além disso. Aceita a alma, evolui e siga a verdadeira. Então, eis-me aqui, porque me chamaste. E aí nós poderíamos também inverter. Senhor, quem sabe um dia a gente possa dizer, estou te chamando para mim. Que não será mais convida. Que sejamos nós que possamos chamar Jesus para vir. E aí sim, estamos. Valeu. Essa fala da Maria Xavier aí me lembrou a música do Tim, da Vanessa, se chama Aos Pés do Monte. Gente, quem não conhece, precisa conhecer. No refrão, né, numa das partes da música, acho que nem tem refrão essa música, mas assim, ela termina assim, eis-me aqui, minha dor serenou. Aos pés do monte, é ela ouvindo as bem-aventuranças, ela ouvindo Jesus, com as dores dela, né? E essa realmente frase pequenina é muito forte. Na música a gente sente essa vibração, né? Ela falando, eis-me aqui, Senhor, a minha dor serenou, só de te ouvir, de te entender, né? Muito bom. Bom, mais alguém ou podemos passar para a segunda parte? Vamos botar os coraçõezinhos. Ó, a tia Sônia já até botou coraçãozinho. Eu gosto quando ela pede que todo mundo coloque o coraçãozinho na tela, que fica cheio de coração a tela. Nossa Essa gratidão é a tia aí em forma Sônia. de... nossa gratidão em forma de coração para Simone. Muito obrigada, Simone. Muitas Nada. reflexões, um estudo realmente enriquecedor, como disse o Tiago aqui no chat. Então, fica aí o convite para quem quiser rever depois, vai ficar salvo lá no YouTube. Nós vamos para a segunda parte, que é a parte da água fluidificada, do passe, da nossa reflexão. Então, Simone, você fica à vontade, caso você precise sair, tá? Mas se quiser ficar com a gente, será também muito bem-vinda para essa segunda parte. Eu vou ficar assim. Marcela, Diga. eu gostaria de externar agora, né, a emoção, porque é tão bom você ver o tempo passar e a pessoa não muda, né? A pessoa mantém a calma. Simone sempre foi assim.
nunca se desesperou, nunca gritou, nunca brigou. Pelo menos eu não sei, não vejo. Vou perguntar aos filhos dela. Em agosto, o marido dela, Humberto, vai fazer a nossa atividade da casa terça-feira com os 2 filhos da Simone. Agora a gente vai conhecer a verdade da Simone, todinha. Ai, meu Deus, que medo. Simone, um beijo no teu coração. Obrigada, querida, por você estar aqui. Obrigada, tia. Beijo para vocês todos, amigos aí da Casa de Emmanuel. Jesus nos abençoe. Obrigada. Então, vamos passar para a segunda parte. Eu vou convidar a Regina. Regina vai fazer a nossa reflexão dos minutos de sabedoria. Boa noite a todos. Obrigada, Simone. Então, a página do Minuto de Sabedoria é a lição 47. O amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades e veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus, e Deus mora dentro de você. Quer Aqui fazer um comentário? eu vendo essa página, falei, como que a gente pode dizer a todo momento, muitas vezes, repetir, eu não sou feliz? Se a gente pensar que Deus é a própria felicidade, Ele é o amor e Ele está dentro de nós não podemos dizer que não somos felizes. Nós temos é que aprender a tudo que recebemos, devolver com amor, demonstrar o amor, porque como ele fala aqui, que o amor é a base de tudo. E porque quando nós transformamos essa dor que vem muitas vezes, até a doença, a ingratidão, nós devolvemos isso com amor, nós estamos trazendo, sentindo Deus dentro de nós. Porque Jesus, o tempo todo, ele falou de amor. O que ele mais recebeu foi ingratidão. Nós fomos muito ingratos com ele. E ele só devolveu para nós amor. E eu acho que é isso, é perceber a alegria, a paz, o amor que já mora dentro de nós. E assim nós vamos conseguir vencer, tirar toda essa tristeza e resolver todas essas pendengas que aparecem, é com amor, percebendo Deus dentro de nós. Obrigada, Regina. Foi bem ao encontro do que foi dito na palestra, né? Nada é por acaso, realmente. Eu vou pedir para o Edson fazer a fluidificação das águas. Logo depois, a Maria Xavier entra fazendo o passe, tá? E, tia Sônia, quem a gente convida para a prece final? Pode ser a Denise. Então, Denise, depois do passe, pode fazer a prece final. Então, Edson, com você. Me escutam? Agradecidos
pela preleção, pelas orações que foram feitas, nos colocamos disponíveis, vibrando de forma bem intensa e positiva aos auxiliares espirituais, a espiritualidade que está presente nessa reunião pública da Casa de Emmanuel, para que sejam fluidificadas as águas de nossas garrafas, de nossas talhas, de nossas caixas, assim como aquelas que bebemos, que fazemos nossa higiene, que nos refrescamos. Fonte de vida, esse planeta imenso, né, imerso na água, para que cada um receba gotas, jatos de energia, remédios para as diversas necessidades físicas, psíquicas, espirituais. Que cada um possa continuar preservando os mananciais, os rios, as lagoas, por esse bem, por toda essa água que é fonte de nosso planeta, que precisa que nosso planeta seja limpo, oxigenado, lavado, para que nossa transição a um planeta de regeneração seja pavimentada, seja construída dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos, Senhor. A Xavier vai fazer o passe. Ai, me desculpa. Não, me tudo desculpa. bem, sem problema. Mas Xavier estava com problema no microfone. Xavier, pode abrir o microfone. Deixa eu te ajudar aqui, ó. Vê se você consegue abrir. É que está fechado. Agora abriu. Foi. Abriu? Está ouvindo? Isso foi porque a Denise estava falando, viu como é tudo certinho? Então, Senhor Jesus, agradecendo imensamente por todo esse momento magnífico que recebemos nesta noite, falando sobre o Evangelho de Jesus. E assim como foi dito pela nossa irmã Simone, o remédio da alma sofrida, a alma sofrida, é o Evangelho de Jesus que nos cura. Possamos agora estar bem em sintonia com o nosso Mestre. Vamos nos entregar-nos, ter confiança, e vamos fortalecer o máximo que pudermos a nossa fé, para que possa resplandecer no nosso Mestre maior Jesus a tua luz em nós, e que possa também eliminar qualquer inquietação que esteja dentro de nós, para que nós possamos, Mestre de amor, receber a tua paz, o teu amor, e as bênçãos divinas descendo do Altíssimo sobre nós, e que possamos receber a leveza, a serenidade, o entendimento da verdadeira vida espiritual, e que nossa mãezinha Maria Santíssima
possa movimentar o nosso coração na alegria, na paz, no amor, especialmente na gratidão, para que possamos sermos gratos, Senhor, no presente do tempo e nesse presente lindo que estamos recebendo do Altíssimo, que possamos respirar agradecendo, por estarmos aqui, para que possamos também continuar trabalhando, tolerando, sendo tolerado, seguindo avante, Senhor, debaixo da tua luz, e juntos possamos dizer: graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré, graças pelos presentes divinos dessa linda noite, graças também a Emmanuel. Possamos ter uma noite de paz, de serenidade, de leveza e continuar com coragem para a frente e para o alto, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, paz e bem. Amado Mestre Jesus, agradecemos por estes momentos de luz, um estudo belíssimo da Simone, que nos trouxe a importância de nos apresentarmos a Jesus, nos disponibilizarmos e por termos também procurar ter a fé verdadeira, aquela fé que nos livra das preocupações com o futuro, das ansiedades, das depressões, que possamos ter a tranquilidade de quem tem a fé suficiente para acreditar que não estamos sozinhos e que Deus está cuidando de tudo. Que as boas vibrações destes momentos que passamos aqui possam acompanhar a todos por toda a semana, abençoando também a Simone pelo estudo que nos ofertou. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, a Jesus. Então, damos por encerrada nossa reunião pública de terça-feira. Tia Sônia quer dar as palavrinhas finais? Agradecer a Deus por